A paz do Senhor Jesus a todos. Capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. E o verso 18. Para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança ou sorte entre os que são santificados pela fé em mim, diz o Senhor. Amém? Vocês já encontraram alguém na vida e começaram a observar a conduta da pessoa e perceberam que a conduta, o comportamento não era dos melhores, ou que a pessoa estava descambando, ou estava em caminho, num destino, uma direção, que você sabia que o resultado ou final daquele caminho não seria dos melhores, ou uma aventura que a pessoa estivesse vivendo, e talvez você já disse ou ouviu alguém dizer, abre o olho. Já ouviram isso? Mas a pessoa está com o olho aberto. Mas o que ela quer dizer com isso? Eu acredito que ela quer dizer mude a maneira de pensar. Ela não é. Abra o olho é desperte para a realidade, né? Cuidado. Se está pedindo para que abra os olhos, é como se a pessoa estivesse andando com os olhos fechados. A pessoa com os olhos fechados, fisicamente fechados, ela não enxerga. Então, se ela não enxerga, ou é porque ele está fechado, ou ela tem uma deficiência na própria visão, não é assim? Quando Jesus Cristo se revelou a Paulo, até então era Saulo de Tarso, ele não era cego fisicamente. Ele não era. Ele era um homem que também tinha fé em Deus, com a sua ignorância, mas tinha fé, mas uma fé que ao mesmo tempo queria matar esse, matar aquele, era uma fé de assassino. Paulo era esse homem. Era cheio de fé, mas o sangue fervendo para perseguir quem era contra a sua crença. Então tinha coisa errada. Essa fé em Deus, com ódio misturado ou com conduta diferente da que Deus estipula, tem coisa errada. Acho que o mundão, né? Vamos ensinar que o mundão tudo tem fé em Deus, né? Mas é uma fé que estão se matando tudo, se deteriorando tudo, se dissolvendo no caminho que nem lesma, uma vida do quebra-pau. Tudo em nome de Deus, como o que a fé realmente em Deus não parte por esse princípio, é a fé do amor, da santidade, é uma fé diferente. Então, o apóstolo Paulo era esse homem. E quando ele teve os olhos abertos para o entendimento, na verdade foi quando Jesus Cristo se revelou a ele. Mas quando fala se revelou a ele, Jesus já não estava mais neste mundo, ele já tinha ressuscitado, permanecido mais algum tempo com as pessoas que ele conviveu e depois subiu. Ali começou uma trajetória do início do povo seguidor dele em difundir, divulgar sua história. E nesse trabalho de contar ao mundo a história de Cristo, a oposição se levantou e Paulo pertencia a essa oposição. Paulo era soldado policial também, da polícia do templo em Jerusalém. E ele então, pelo comando do chefe dele, era mandado prender e perseguir todo aquele que professasse o nome de Jesus Cristo. Paulo, que já tinha na veia o ódio dos cristãos, foi o primeiro a pegar a carta e deixa comigo. Nos dias que ele atormentou reuniões de pessoas em nome de Jesus Cristo, atormentou um pouco, prendeu um pouco, torturou um pouco, ele não sabia que do alto dos céus o Senhor Jesus estava de olho nele. O grande mal do ser humano é quando ele pensa que ele está sozinho na face da terra. É quando ele faz suas coisinhas e suas coisonas escondidas e pensa que ninguém está vendo. É ou não é? Esse é o grande perigo. Por isso que é muito bom andar na luz. Muito bom andar na luz. Jesus, por amor das pessoas que estavam na terra, a serviço dele,
interviu na vida de Paulo, até então Saulo, aparecendo numa luz, veio como uma luz na estrada e falou com Paulo em aramaico, em hebraico, aramaico, duas linguagens que eles usavam na época. Paulo entendeu que era com ele o assunto. E Jesus do céu perguntou para ele por que ele estava perseguindo a ele. Aí Paulo disse, mas eu não estou te perseguindo. Estou perseguindo aquela cambada de crente lá. Então, quando Cristo falou com ele, ele disse, quem és tu, Senhor? Aí a voz falou, eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue. Dura coisa, Paulo, é tu perseguir os meus invencíveis. Jesus chamou de aguilhões. Resumindo, esse texto que lemos aqui, ele foi um resumo da conversa de Jesus Cristo do céu e Paulo na terra. Leiam comigo a partir do verso 15. Então eu perguntei, quando caiu por terra, quem és tu, Senhor? A que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu? Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei. Jesus Cristo, daquela época para cá, ele vem dando sinal no meio do povo crer nele. Sabiam disso? Interessante. Te aparecerei ainda. Ele fez uma colocação futura. Isso é para derrubar aquela tese de que Cristo é do passado, naquele tempo, aquele tempo. Cristo é o do hoje. Jesus Cristo é do hoje ainda. Verso 17, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Esses gentios e o povo seriam nós. Pessoas da época e futuramente nós como pessoas. Qual era a missão de Paulo sobre Jesus Cristo na vida das pessoas? O verso 18 começa a explicar. Para lhes abrir os olhos. Hoje você que está no caminho da fé em Cristo, você conseguiu enxergar este caminho porque Ele te abriu os olhos. Você está me entendendo? Você era cego. Eu era cego. Vocês já perceberam que um cego ele não consegue andar sozinho? Ele tem que ter alguém estimulando ou ajudando. Na verdade, o Senhor Jesus disse que o cego ele não sabe para onde vai. E se um cego se meter a besta a guiar outro cego, os dois caem no buraco. Cego não pode ser luz de cego. Não estou desdenhando a deficiência visual. Pode ser que amanhã eu perca a minha visão. Por que não? Tantos perder, porque você é o Xuxo melhor. O super-homem, o astro. Doido daquele que acha que não, eu sou, imagina. Muita gente quebra a cara. Ele acha que o mal nunca vai chegar na sua vida. Pode chegar na vida de qualquer pessoa. Se o Senhor permitir. Mas se Ele não permitir, não adianta curucubaca, não adianta encantamento, não adianta praga, ela não vem. Se o Senhor não permitir, não vem. Você está me entendendo? Não tenha medo. Confie no nome de Cristo. A Bíblia diz, para isto, o Filho de Deus, Jesus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aquelas oferendas, eles pensam que é para o Exu tal, é para espírito do engano. Nosso Deus não precisa daquilo. É para espírito de demônio que se manifesta nesse mundo em nome de pessoas, em nome de poderoso, mas de poder não tem nada. Ele só incomoda, é perturbador, é pobre, miserável e coitado de quem segue a ele. Acaba que nem o pai. Sem nada na vida e destruído. Quando a gente começa a ouvir a respeito de Jesus Cristo, ele começa a entender o que ele nunca entendeu na vida. Isso chama-se abrir os olhos. Ele começa a enxergar por que ele sofria. Ele começa a enxergar o que é que fazia ele ter uma vida pacata, amarrada e prejudicial. Ele não via. Com os olhos abertos,
ele começa a enxergar o grande mal que ele fazia para si mesmo. E até onde estava o mal, a origem do mal. Hoje tem tanta gente se destruindo por causa da maldita ignorância. Tem tanta gente morrendo antes do tempo, perdendo bens materiais, perdendo família, perdendo a saúde por causa da maldita ignorância. Não enxerga, não consegue ver a realidade da vida. Quantas pessoas hoje em dia estão sofrendo o resultado de uma vida de aventura que no passado não enxergava as consequências? Sabe quando é que isso acontece muito? Na primeira paixão, seja da moça ou do moço. Vocês já perceberam que quando o moço se apaixona loucamente por um rabo de saia, ele tem lá seus 18 anos, 19, 20. Vocês já perceberam que nesta fase dessa paixão louca, ambos não ouvem ninguém? Já perceberam? Às vezes os amigos ou amigas, ou a família, percebe a conduta da moça, que não é das melhores, ou a do moço. E a família, ou as amigas ou amigos tentam intervir e diz: meu filho, essa moça não serve para ti. Ela é conhecida na rua de Maria, vai com as outras. Esse moço, minha filha, não te serve. Esse moço já é conhecido por isso, por isso, por isso. Até a justiça já vem punindo ele por comportamentos errados. Mas ela não vê isso. Ah, mãe, mas depois de casar ele muda. Tem isso ou não tem? E vice-versa. Aí no início, tudo é maravilhoso, não é? Hã? Os primeiros meses. No dia do casamento, então nem se fala, né? Eles alugam. Como é aquele carro grandão, como é que chama? A limusine, né? Pretona. Ela embarca toda enfeitada, aquele véu, parece um paraquedas branco. Para-choque atrás da limusine. Um tripeiro de latinha de cerveja vazia, de guaraná e coisa. Para sair fazendo barulho, né? A mãe e os pais choram. Que entregaram a filha para uma bronca. Né? E vice-versa, ela não é? Hã? Eles não estão chorando de alegria, de arrependimento. Ela não é? Não é quase verdade isso? Mas a esperança é que o casamento mudasse as coisas. Mas a paixão, ela estava substituindo qualquer possibilidade de melhorar o campo de visão. E a gente sabe que depois pode vir a consequência. E para muitos vem. Depois, com o tempo, a pessoa olha um para o outro assim, dentro da mesma casa. De lado. Como é que eu não via isto? Onde é que eu estava com a cabeça? Mais bem que a minha mãe dizia. Abre o olho com ele. Ou vice-versa, não é? Quando a gente passa a conhecer o ensinamento de Cristo, você fica esperto. Você fica até com cara de tanso, de trouxa, tal, de bobo, de boca mole. Mas você fica esperto. Naquela roda de amigos, no trabalho, na empresa, que tudo quer contar suas vantagens, né? Aquela roda de amigo trouxa, que vão para os bares encher a cara de pinga, e um falar pro outro da mulher do outro, até o que ele faz com a mulher em casa. E se acha inteligente, sabiam disso? Vocês sabiam? Que roda desse desocupado em roda de cerveja, de bebedeira, um fala da mulher do outro. Até como é que ele se relaciona com a mulher em casa. Esse bando de trouxa que pensa que são inteligentes. Mas o homem do olho aberto, com o entendimento aberto, ele é um homem com um jeito de pacata, acomodado. Fala pouco e enxerga mais. Ele é vigilante no seu assunto, na sua conduta. Ele é vigilante. Ele enxerga, ele encara o mundo, ele vê as coisas por uma outra ótica. É diferente. Ele passa a ser uma pessoa policiada até na sua própria companhia. Ele agora enxerga com quem ele pode andar.
Ele agora enxerga, ele percebe quem ele pode convidar para entrar em sua casa e compartilhar uma refeição com ele. Ele consegue discernir, diferenciar, enxergar a realidade da vida. É isto que a fé em Jesus Cristo e suas palavras produzem nesse homem. A fé em Cristo, meus irmãos, quando Jesus Cristo veio a este mundo e fez o que tem que ser feito, o legado que ele deixou para a sua igreja não foi formar um número de bobo, de gentinha, que não sabe em quem crê, para onde vai. Por exemplo, o nosso Brasil, o nosso povo brasileiro, de um modo geral, eu tenho que dizer quase que todos, não posso dizer todos, é um povo que ele costuma a ter uma fé emotiva, uma fé superficial, uma fé que oscila conforme a situação do momento. Então é muito importante você que está entrando para este caminho, em primeiro lugar, tire tempo para a leitura da Bíblia. Segundo, quando a gente cria o hábito de orar, que é ficar a sós meditando com Deus, sua palavra, e conversando pela fé com esse Deus que você não vê, mas crê que Ele te vê, quando você aprende este hábito e consegue sair desse estado natural, experimentar um patamar de uma outra dimensão espiritual, você consegue então enxergar as coisas de uma maneira diferente. Você consegue até, como se diz, sentir o cheiro do engano de longe. De longe. Você vai perceber até que a mensagem que é ensinada sobre Deus não tem nada de Deus no meio. Tudo isso você vai aprendendo pelo fato de ter o entendimento iluminado. Mas para isto é preciso realmente parar para aprender pela escrita e entender o quê? Que a meta do evangelho é o que Cristo disse aqui. É abrir os olhos dos homens. Abrir o entendimento dos homens sobre a eternidade e sobre Deus. E diz mais, e os converteres das trevas para a luz. O que ocorre quando uma pessoa anda na escuridão? Você consegue pegar o teu automóvel agora, sair daqui com os faróis apagados, e pegar aí um bairro aí sem iluminação pública e andar em alta velocidade, uma velocidade normal. É um pouco difícil, não é? Mas se uma pessoa fizer o teste assim de tentar correr no meio de uma mata, mesmo que esta mata já tenha vários caminhos traçados, e ela à noite querer correr no meio desta mata sem uma lanterna, vocês acham que ela não vai aparecer aqui na igreja com algum galo na cabeça? Hã? Sabe por que a tua vida está cheia de galo? Por causa disso. Você está sem luz na vida. A luz, a falta de luz de Deus na vida da gente, nos deixa cheio de ferimentos. Feridas que nunca cicatrizam, porque quando ela está querendo secar, eu dou outra pancada. Pá. O Evangelho de Cristo é mais do que oferecer para os homens essa pobreza de hoje em dia. Vem para a minha igreja, que Jesus vai te curar deste furúnculo, desta zípra, essas pragas. É muito barato isso. Tem certas doenças que você vai numa farmácia e ela resolve o problema. Vocês acham que Jesus viria no mundo para se comparar a uma farmácia? Vocês acham que a obra dele seria no nível dos homens? O que ele veio fazer é colocar o seu seguidor numa situação acima dos normais. Muito acima. Ele veio criar um povo para ele especial e de boas obras. Um povo inteligente. Um povo sábio. Não é também esse povinho cafona que está aí só com um palitozinho, uma saia comprida e um cabelão, uma bibliazinha, fazendo maracutaia, fazendo travessura, fazendo escândalo em nome de Jesus, em nome de uma igreja evangélica, em nome não sei do quê. Ele veio criar, como Paulo escreveu a Tito, um povo especial, um povo seu, zeloso e de boas obras. Não é boas obras dar saquinho de roupa, não que se deve descartar, ajudar pessoas, mas pessoas que o que fazem são obras que merecem o aplauso dos homens. Pessoas que as suas vidas são marcadas por uma conduta diferente dessa sociedade corrompida, caída, doente.
Jesus veio para abrir os olhos de um número X de pessoas e fazê-las deste mundo pessoas diferentes, pessoas que vencem, pessoas que não andam feridas pelas consequências da vida. Ele veio para curar dos traumas, das feridas e abrir os olhos para que não venham ferir-se mais novamente. Saibam agora como andar, como se conduzir. Eu não queria, jamais iria querer uma doutrina que me deixe onde eu já estava. Tem muita gente que está por aí com a vida cheia de traumas e feridas ainda, e diz assim, Deus mandou dar graças por tudo. É? Eu não. Como é que é? Depende de onde é que eu enquadro tudo. Quer dizer que você está com um pepino na vida, te tirando o sono, e alguém te ensinou que Deus mandou tu agradecer por aquilo? Não. O Deus do céu não é esse Deus. O Deus do céu é um Deus da providência e da solução. Para isso, Jesus veio ao mundo, para dar solução ao homem caído. Ele até disse que ele veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Tem muita gente, tinha e tem, que haviam perdido a esperança, a alegria, a saúde, a paz. Ele veio para devolver tudo isso. Então você que está entrando neste caminho agora, que isso é um processo também que leva dias, leva meses, sobre esta fé que você vai recebendo a respeito das coisas de Deus, não se constrói nada do dia para a noite. Mas a partir do momento que você usa a pedra principal e Cristo se oferece como esta pedra angular, que é a pedra principal de uma construção. A partir do momento que você começar a construir tua vida em cima do ensino dele, você pode crer. O alicerce é o que menos aparece. Mas sem ele não se constrói nada. Mas com o tempo, você vai colocando os tijolos, o vigamento, que essa tua vida reconstruída agora nele, pode crer que vai aparecer. Vai aparecer algo novo. Vai aparecer algo em cima deste nome, que vai ser a tua vida, daqui para frente, construída, dirigida, apoiada, estruturada nele. E aí as coisas aparecem, com solidez, com diferença e com durabilidade. Agora, isso é uma opção das pessoas. Elas podem querer, como não. Tem pessoas que gostam de ver sofrendo. Uma vez eu dentro de um presidiário, do presídio, trabalhando com os presos, então eu já falei aqui que tinha um preso já estava com, na época, eu tinha 27 anos, 28, e ele já tinha uns 48. E ele gostava do crime. E ele dizia, eu cometo crime e sei que o preço é a cadeia. E eu não consegui convencê-lo sobre o julgamento de Deus, por mais que o do homem é a cadeia, mas o de Deus é mais severo. Ele continuou insistindo. De quando em quando a gente se encontrava, mas insistindo, que não tinha medo da punição humana, que ele gostava daquela vida. A vida dele era a vida do crime. E não tinha nem sequer um vestígio de vontade de querer mudança. Você vai fazer o quê? Então, quando Cristo veio ao mundo, ele veio oferecer a mudança para quem queria mudança. E hoje não mudou as coisas. Tem pessoa que ela está convencida de que ela nasceu para aquilo, inventaram pelos seus tal e coisas, que é o destino, enfim. E ela então está conformada, acomodada, de que vai ser sempre assim. E se você pensa assim, crê assim, Jesus disse, seja feito conforme tu creres. Você está me entendendo? Seja feito conforme tu creres. Mas se a tua crença nele é uma crença da possibilidade de que ele é alguém que pode mudar o teu curso
da história e a tua vida, Ele fará. Porque Ele é do tamanho que tu espera. Nós não conseguimos medir a grandeza desse Deus. Como a nossa mente é limitada, as pessoas têm a tendência a limitar-se na sua crença, no seu ponto de vista, ali será o teu Deus. Você tem que destruir esta construção que foi feita há 30, 40 anos e começar uma nova agora, com a luz de Cristo e sua palavra em tua vida. Caso contrário. Por isso que ele usa a expressão: abrir os olhos e os converter das trevas para a luz. Quando você vem para a luz, abram comigo primeiramente no Salmo 119. Para quem quer compreender melhor, vai estar marcado em alguma Bíblia. Para você compreender o efeito do conhecimento a respeito de Cristo. O que é converter-se das trevas para a luz? Salmo 119, verso 104. Diz assim o salmista: por meio dos teus preceitos consigo o quê? Aqui é abrir os olhos, por meio do entendimento da Bíblia, do ensino. Vou ler novamente. Por meio dos teus preceitos consigo o quê? Por isso detesto todo caminho de... É porque agora ele entende, né? Quantos caminhos da falsidade tu andou na vida e quebrou a cara? Estão lembrados, não? E por isso que hoje no caminho da fé, em Cristo, você vai selecionando as pessoas, porque tem muitos que vão tentar te colocar numa furada. Eu tenho certeza, eu vou contar uma coisa para você aqui que não espalha para ninguém. A primeira coisa que ocorre numa mulher quando ela se separa é as amigas incrédulas encostarem nela e... Como é agora? Sabe quem está interessado em ti? Aquele, o teu ex. Tu já te separou? Já, eu estou já livrinha para qualquer coisa. Sabe quem é que está de olho em ti? O cara aquele lá, ele também deixou da mulher lá e tá... Só aparecem as encrencas. Não aparece ninguém para dizer assim: não deu certo a tua relação? Espere em Deus. Deus conhece teu coração. Não vai aparecer. A não ser uma mulher de Deus, é claro. Eu sei que tem irmãs de boa intenção. Mas de um modo geral, o capetinha se joga na frente, e assim como Cristo manda os dele, o diabo manda os dele também. Não vai aparecer o diabo para você de vermelho, um rabo grandão de leão, chifre, batom de ruge vermelha. Ele não vai aparecer assim, o que o gorrinho do Papai Noel. Ele não vai aparecer assim para você, tá vendo? Tá me entendendo? Ele vai enviar alguém com uma vozinha suave, com a impressão de ajuda, mas é a falsidade. Você com os olhos abertos e com entendimento agora vai ficar esperto para essas coisas. E vai ter que se lembrar o seguinte: quando eu dei ouvido para essas vozes, só entrei pelo cano. Agora eu vou ouvir gente que sabe o que diz. E se não gostar de ouvir gente que sabe o que diz, este caminho da fé em Cristo não dará certo para você e o céu vai ser o pior lugar também. Amém? Dá para entender? Outra coisa aqui ainda no verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. Você vem estudar a Bíblia. Você vem aderir de cada culto, adere assim algum texto, alguma coisa, algum assunto que vai lá na tua vida. Isto é luz que a palavra de Deus está dando para ti. Quando você vai entendendo a Escritura, as leis de Deus, você vai sabendo como andar, por onde anda, com quem anda, como se conduzir. E qual é o resultado disso? Sucesso da vida. Vida mais descansada. Vida mais de ganho do que de perca. Temos que tomar cuidado, além desse texto que vamos ler agora, no verso 97, diz assim: quanto amo a tua? É a minha meditação. Quando? É todo dia. Amém? Tem que ser todo dia. O mundo chega no final do ano, perto do Natal, fica tudo amoroso, é ou não é? Tudo amoroso. Ai, vamos se perdoar. Ai. E aquele ai todo, é ou não é? Só no final do ano. Aí nós, que semanalmente nos reunimos, nós e outros grupos evangélicos deste mundo afora, que nos reunimos constantemente e levamos em nosso automóvel uma cópia dos testamentos, ou um bom livro para um homem de Deus que dá algum ensino sobre certo assunto, ou a própria Bíblia,
Ou a mulher na sua bolsinha, uma Bíblia menor, não precisa levar aquela grandona também, um menorzinho para ler na hora de folga, ou no seu carro, né? Aí, quer dizer, somos taxados de ojentinha ou fanáticos. Mas perante Deus, para quem tem o olho aberto, o ensino a respeito dele deve ser a nossa meditação todo dia, como nossa prova do amor para com ele. O que é que diz o início do texto? Quanto ama a tua? É a minha meditação todo dia. Esse é o segredo. Não dê folga para a tua alma. Não dê férias para o teu espírito. O teu espírito precisa estar constantemente em torno da mesa divina. E o pão do céu, a mesa divina, é a palavra desse Deus. Esse ensinamento a respeito dele. Este livro sagrado, inspirado por ele, deve ser o teu interesse. Claro que você não é obrigado a ficar o dia todo. Claro, tem aquele dia que você está atarefado, o trabalho corre, não sobrou um tempinho. Mas não é porque você não ama a Deus. Está cansado, foi um dia a dia de muita batalha. Mas aqui significa daquele hábito constante. Já é o teu prazer. Você pode até ter que fazer uma viagem, um trabalho, 2, 3 dias, um corre-corre, não deu tempo e um te liga e tá, depende do que trabalha, mas você está louco para dar um descanso e sentar na mesa com o santo livro e falar com Deus. Isso é a prova de que ama a lei divina. Agora você, que male, dá uma olhadinha de lado pro vizinho na Bíblia aqui, e espera algo de Deus, meu filho, minha filha, tu pode amar outra coisa, de menos a Deus. Mas é verdade, não é? Eu duvido que uma pessoa que não tem vínculo com este livro seja feliz. Duvido. E tem um detalhe, né? Além de não ser feliz na vida, é cheia de problemas, traumas e decepção com a sua própria vida. Duvido. Vou repetir. Duvido. Alguém ser feliz e ser sábio fora da comunhão e do entendimento das Sagradas Escrituras. O verso 98 diz assim, ó, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Aqueles, os inimigos, né? Ó, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Porque aqueles inimigos eu tenho sempre comigo. Agora, os mandamentos nem sempre, na verdade. Nem sempre. Deus está à minha disposição quando eu quero. Eu tenho que criar este vínculo. Verso 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres. Porque medito nos teus. Que mestre é esse? Os doutores de uma faculdade de matemática, sociologia, filosofia, piripipi, física. Os mestres. Este João ninguém que aprendeu o ABC, mas sabe ler, e se voltou à Escritura, diz ele, eu sou muito mais esperto do que os meus professores da faculdade, que pensam que são os tal porque tem um diploma do total. Eu sou inteligente, eu vejo o que eles não veem, eu entendo o que eles não entendem. Por quê? Esse entendimento sobre a divindade desce lá do alto. Não se acha em seminário na terra, nem em escola, sei lá qual for. Uma certa sabedoria. Por exemplo, vocês pensam que hoje quem está tirando a própria vida são seus doutores, médicos, advogados. São os tal e coisa. Que pensam que são mais inteligentes do que o crente em Cristo. Pensam que são mais inteligentes ou dono da verdade porque cursaram a faculdade de Direito, de Medicina, o que fizeram. Se acham que são o pedestral da verdade. A verdade está aqui, ó. O humilde salmista disse, eu sou muito mais inteligente do que os meus mestres. Porque eles são tão inteligentes, mas estão perdidos no álcool, na droga. Estão me entendendo? Se vocês perceberem, de um modo geral, quem morre primeiro em acidente, é sempre os mais sabichões. Eu dirijo bem. Eu corro bem. Eu nado bem, quer ver? Vou atravessar a lagoa do não sei da onde. Em meio caminho ele sucumbe, paf. E aquele que não é corajoso, aprendeu com o bombeiro. Água no umbigo, sinal de perigo. Ele já recua. É ou não é?
É assim que o bombeiro ensina. Por quê? A sabedoria, ela não descarta o temor. O homem sábio, a Bíblia já diz que o temor é o princípio do saber. Sabe por que você hoje está tendo de Deus luz? Porque você tem medo de Deus. Você aprendeu a ter medo de Deus. E você deve cultivar este medo de Deus. Porque Deus, ele é juiz. Ele é amor, misericórdia, mas ele também é juiz. Ninguém vai escapar no tribunal de Cristo. Ninguém. Então você hoje que vem ouvindo sobre Deus, meditando em sua escritura, está aumentando esta vigilância, este temor. E isso está protegendo a tua vida. Está dando segurança. Porque você passa a policiar-se, a se conduzir de uma maneira melhor, na medida que vai tendo forças e entendimento perante o conhecimento de Deus. E a vantagem de tudo isso, a recompensa, é justamente sofrer menos, viver mais e um dia, ainda quando sucumbir fisicamente, morar no céu. Porque Jesus prometeu, foi Ele que prometeu, levar para o trono, para o lugar onde Ele está, todo aquele que aqui na Terra, nessa Terra, não é em Marte, hein? Aqui no planeta Terra, não é em Vênus, na Terra, todo aquele que aqui na Terra, confessá-lo, Ele como Senhor de sua alma. Declarar corretamente, declarar onde todos possam ouvir, te compreender pela conduta, pela confissão verbal. Não, Jesus agora, eu entendi que Ele é o único Salvador dos homens. Os outros que me colocaram na mente são mentirosos, é engano, Ele nunca mandou crer no outro nome, só nele como Salvador. E fim de papo. Ele prometeu levar para a eternidade todo aquele que aqui na terra vive para Ele. Agora, é uma questão de crença e confiança no que Ele falou. Então, esta promessa e este conhecimento está gerando na vida das pessoas uma segurança. Por exemplo, a pessoa aprendeu pela Bíblia que até então, sobre o álcool. Vê quando eu cometo. Faço comentário aqui. Não vou dizer você tomou um carzinho de vinho, tomou lá uma latinha de cerveja, não vou ser hipócrita nesse ponto. Me refiro ao alcoólatra. O viciado. Mas eu toco nesse ponto assim de às vezes porque a pessoa lá teve um encontro com a família, de repente abriu lá uma latinha de cerveja em lata, lá, coisa, botaram meio copinho para ele. Eu não sou crente, não. Peraí. Você está tão seguro na tua fé, ou está tão inseguro, que vai se perder por causa de 100 ml de cevada com coisa? Aí você está para lá de Bagdá, né? Você está para lá de Bagdá. Você está me entendendo? Então tem muito hipócrita hoje em dia que eles não bebem 100 ml de cerveja. Não estou aconselhando ninguém a beber também. Vocês estão me entendendo? Mas ninguém vai perder a salvação também porque bebeu. É bom entender isso. Dá um latinho de cerveja, com álcool, sem álcool, e foi aquilo ali por acaso. Mas é o vício. Deus condena o vício. Não estou dizendo também, abrindo abertura para a pessoa, viu o que o pastor disse? Que pode beber desde que socialmente. Não falei nada disso. Acho que estão entendendo o que eu estou falando. Para quebrar essa casca religiosa, do isso não pode. Isso não pode. Isso não pode. Porque às vezes o camarada não toma, condena quem viu, mas ele é viciado na Coca-Cola, porque ele pensa que Coca-Cola demais não faz mal, não mata. Estão me entendendo? Ele está pensando que Guaraná demais não mata. Ele está pensando que chocolate demais não mata. A Bíblia diz assim, filho meu, come um pouco de mel, mas só o que te basta. É para comer mel de manhã, de pote de xícara de noite. Eu gosto tanto de mel que eu estou quase virando uma abelha. Estão me entendendo? Então, é para a pessoa entender que às vezes ela também não bebe um copinho de cerveja porque faz mal. Disseram que vai para o ancião. Então é o seguinte. Mas senta na mesa. Quando senta na mesa, que estão servindo um outro, ninguém vê ele do outro lado. Tamanho do prato. Estão me entendendo? Para conversar tem que ser pelo celular. Estão me entendendo? A glutonaria também é pecado, que é eu comer demais sem equilíbrio. Estão me entendendo? Então tem que ter cuidado, esse negócio de juiz. Quando vê alguma pessoa que não está indo bem, ajude ela se tiver excesso.
Agora, nunca seja o demais aí que a palavra diz, não seja demasiadamente justo para que não te destruas a ti mesmo. Vocês estão me entendendo? Então, muito cuidado os nossos olhos. Sempre aquela visão de misericórdia, de um olhar. Se vê que uma pessoa amiga está se passando constantemente, olha, isso não vai acabar bem. Perante Deus não está correto. E o resultado, a própria sociedade percebe e vê que este caminho nunca deu lucro para ninguém. Então tem meio de se ajudar uma pessoa. Nunca também para alguma coisinha qualquer e pequena querer descambar o mundo da pessoa. Estão me entendendo? Destruir o mundo da pessoa ou lascar uma difamação, uma notícia falsa, onde todos ficam sabendo, e depois, quando foram descobrir, não era nada daquilo. Porque muitas vezes o ser humano é assim. Ele tem que ter cuidado, o que ele solta a boca fora. A palavra é tipo uma pena, um travesseiro de pena em dia de vento. Solte a fronha, não a franga, a fronha. E tente pegar as penas de volta depois. É fácil ou não é? Não é fácil. A palavra é assim. Temos que ter muito cuidado o que jogamos sobre uma pessoa. Porque depois do estrago está feito, queremos arrumar, mas não dá mais. E tem muita gente com facilidade, sem ter certeza. E mesmo que tenha certeza, vou dar um exemplo. Vamos supor que daqui um pouco eu encontro um de vocês lá fora, vocês que estão perante meus olhos aqui, uma fatalidade, encontrei cometendo algo que não estava certo. Era muito grave. Eu pergunto uma coisa. Eu, como pessoa, o que é que eu ganharia de lucro em contar para várias pessoas sobre a tua pessoa? Do teu erro. O que é que eu ganharia com isso? Respondam para mim. Me daria algum lucro? A pessoa que faz isso, eu vou dizer por que ela faz isso. É porque ela acha que a luz dela brilha mais do que a do outro. Então ela faz questão que a do outro se apague para que a dela apareça. Então ela sai difundindo. É bom aprendermos corretamente, termos cuidado com aquilo que falamos. Difamar, espalhar má notícia, mau rumor, não dá, como se diz, camisa para ninguém. Amém? Muito bom termos cuidado. A Bíblia nos mostra fatos de homens, de pessoas que comentaram alguma coisa, que quase que forçaram Deus a destruir uma cidade toda por causa de algumas coisas mal contadas e forçaram o cumprimento da palavra com a ação divina. Então é bom a gente aprender também que certas coisas a palavra nos ilumina para a gente agir corretamente e criar coisas que edificam, não destrói vidas e pessoas. Amém? O verso 100 agora, o versículo 100. Vou pegar os de mais idade agora. Sou mais prudente que os, porque guardo os teus preceitos. Amém? Eu vou dizer assim para todos aqui, ó. Nós temos que ter cuidado. Muitas vezes as pessoas se baseiam na idade. Veja como este livro é sábio. Uma vez eu peguei um senhor de... Hoje ele estaria... Ele faleceu, acho, uns 15 anos atrás. Eu o conheci, ele já tinha uns 70. E esse senhor frequentou aí uma igreja também, de nome evangélica e tal. Eu acho que nunca alguém teve coragem de cutucar no erro dele. E ele, com 70 e pouco, arrumou uma namorada. Aí tinha a velhinha e a mais nova. E um dia o senhor foi em qual igreja? Eu frequento a igreja tal, pá. Nunca ninguém disse para o senhor que os adúlteros não herdarão o céu. Hã? Adultério envolve a traição, você se envolver com uma parceira que não é sua esposa. Isso enquadra no ato da prostituição o adultério. E ele, o senhor já de bigode, barba branca, cabelo do branco, o senhor já de idade. Mas eu não acho que eu estou em pecado porque eu não estou deixando faltar nada para as duas. Eu não deixo a outra que eu arrumei passar fome com o filhinho dela. Eu sustento a outra também. Eu não vou chegar ao final da história porque é triste. Mas para entender que nem sempre uma pessoa de idade serve para dar conselhos. Vocês estão me entendendo? Por isso que aqui diz assim, ó, no verso 100. Sou mais prudente que os idosos.
Não é porque a pessoa tem lá seus 80, 90, 100, ou sei lá, que ela também deve se achar quando alguém, vamos supor, mais novo quer dar um conselho. Então, você que é ouvinte, nunca acate conselho de ninguém, que esse conselho não seja baseado aqui. Às vezes uma senhora até de mais idade, ou um senhor, quando se depara com um conflito conjugal entre uma moça de 20 anos, 22 e um moço, e o pau está pegando, ela pode dar um conselho baseado nela, que é mais resistente para o porrete. Mas às vezes aquela moça não. Então o conflito está ali, ela diz, não, minha filha, meu filho para a neta, não, suporta. Fica firme, até que ele te mate. Fica firme. A avó está aqui. Mas a avó suportou. Mas não sei se ela vai suportar. O marido da avó não é o mesmo assassino que está ali pronto para matar a companheira. Então, é bom termos cuidado com os conselhos fora do princípio divino. Seja uma pessoa de mais idade. Os de mais idade têm experiência de vida para contar? Tem muita experiência boa. Agora, precisamos entender o seguinte. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos, diz aqui. Os preceitos de Deus, o ensinamento sobre Deus, nos deixam prudentes e sábios. Preste atenção. Não estou discriminando pessoas de menos idade e mais idade. Eu estou priorizando o conselho de Deus. Entre a gurizada nova e a velharada, como se diz, eu fico com o conselho de Deus. Não desprezando jovem nem de idade, mas eu fico com o conselho de Deus. Eu me converti jovem, 25 anos, 26 anos, conheci o Evangelho, e foi o Evangelho que me trouxe até aqui. Não foi, se eu dependesse de mãe, eu não estava aqui. Se eu dependesse de pai, não estava aqui. Se eu dependesse de amigos, não estava aqui. Se eu dependesse de família, eu não estava aqui. Quem me colocou aqui, nesse momento, até hoje, foi a graça da palavra de Deus. A sabedoria não estava com meus parentes, estavam aqui. É bom entendermos. Como que é sair das trevas e vir para a luz, como Cristo advertiu Paulo? Para tu converter as pessoas das trevas para a luz. É hoje o que está ocorrendo na vida dessas pessoas que estão ficando crentes, credores, obedientes às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda aqui, no verso de número 101, diz assim, ó. De todo mau caminho desvio-os para observar a tua. Ó, se você, em vez de estar aqui hoje, estivesse agora numa boate, tu não ia aprender nada. Ou ia? Se você quer crescer no conhecimento, vai ter que trocar a porcaria pela coisa boa. Se uma moça de 15 anos, 20, 25 quer ter um futuro bom, em vez de ir com o pé de calça dela para um fandango no sábado ou no domingo, vai para o culto. Se quer ter um casamento de sucesso, uma vida duradoura, saúde, tem que se voltar para as coisas de Deus. Vocês estão me entendendo? Tem quanta gente conheci pessoas que disseram assim para mim, irmão, aí não dá. Não. Eu quero ir para o céu, mas não quero largar da minha cachaçinha, das namoradas, dos namorados. Não quero largar das coisas. Aí é muito difícil, tá louco. Então eu vou ficar assim como eu estou. Queria uma benção, mas não queria desviar o pé do caminho errado. Você está me entendendo? Meu irmão, minha irmã, Deus é santo, meu querido. Deus não vai se rebaixar para a vida suja dos homens. Se os homens querem ele, vão ter que querer subir ao nível dele. Vocês estão me entendendo? Deus não vai vir para a lama do homem, não. Deus é santo. Se o homem querer se nivelar, chegar na presença de Deus, tem que querer sair da sujeira, da lama, entregar a sua vida a Cristo, para o sangue de Jesus lavar a alma dele, purificar a alma dele, para que ele saiba quem é Deus e saiba como andar na presença de Deus com a roupa limpa. Mas desviar o pé que é bom, Quer ver quando ele pega alguém assim que você vai visitar numa casa, estão precisando da tua ajuda. A televisão está ligada. Tu está conversando e eles, na novela, está conversando eles? Que estão morrendo e não respeitam o enviado de Deus, não respeitam Deus e tem a vida que merece. Tem a vida que merece. Entendam uma coisa vocês, vou dizer para vocês. Cada um, mocinho que está começando a vida agora,
mocinha, qualquer idade de pessoa. Você é fruto e resultado das tuas escolhas. Grave bem isso. Você é resultado das tuas escolhas. Mas quando a gente aprende sobre Deus, Deus manda escolher o caminho do bem e do mal. E Deus diz o que é que vai ocorrer no caminho do bem e o que é que vai ocorrer no do mal. E Deus aconselha, escolhe o do bem, para que vivas tu e a tua família bem, diz ele. Hoje, os irmãos que conheceram o caminho da fé, dos quarentão para cima, eu tenho certeza que a maioria diz... Quem passou assim aqueles pedaços tristes na vida, pela ignorância, sem saber que Deus podia ajudá-los a trilhar o caminho diferente? Os que conheceram o caminho assim, dos quarentão para cima, eu acho que todo ele já disse para si mesmo: ah, se eu tivesse conhecido esse caminho quando eu era jovem. Hã? Alguém já disse? Aí começa a fazer as contas. Aí falta dedo, aí ele vai para os pés. Tanta coisa que tinha para contar. Do quê? Não tinha sofrido por isso, por isso, por isso. E vai apontando. E vai faltando dedo. Ele recomeça de novo. Eu não tinha passado por isso, por aquilo, por aquilo. Eu tinha enxergado diferente. É ou não é? Nesse ponto é bom o jovem ouvir o de mais idade. Esse de mais idade que agora tem a revelação do Evangelho. Que esse de mais idade vai dizer para o jovem o seguinte: meu filho, minha neta, minha filha, olha, se hoje eu tivesse o entendimento, se eu tivesse na época que eu tenho hoje, teria evitado muita coisa. Então, quando tu ir na igreja, acolhe o ensinamento que você recebe, faça perguntas ao pastor, aos irmãos, quem pode te ajudar da igreja, da fé, compartilhe teus sentimentos, tuas dores, acate conselho dos mais velhos na fé. Estão me entendendo? Então, é muito importante a pessoa ter esta simplicidade, esta humildade, para poder as coisas boas começarem a acontecer. Tem aquela pessoa que diz assim: eu já tenho 50 anos de vida, vem agora com seus 30 anos querer me dar explicação. Eu só de estrada de caminhoneiro tenho 15 anos, carteira assinada, tudo. Hã? É ou não é? E começa a apresentar as profissões. Como se isso... Estão me entendendo? Olha, eu sou estradeiro, eu sou trecheiro, cara. Tu vem me tirar? Cala a tua. Uns papos assim desmiolados. Vocês já viram hoje a gurizada aí que estão fumando uma pedrinha? Né? Parece que são tudo inteligentes. Nós, para eles, somos caretos, cafonas. Mas eu não vivo do trocadinho da minha mãe, do aposento da avó para fumar uma pedrinha de crack. E esses cueca de fora, que estão com a calça lá embaixo, a cueca embaixo do braço, esses, tudo dependente das pessoas mais velhas, e são tão enganados, tão coitados, tão cegos, tão pobres, que não conseguem enxergar nada e pensam que estão abafando. Estão me entendendo? Pensam que são os reis da cocada e desrespeitam os mais velhos, os pais. Sabe por quê? Estão com uma babinha da cocaína que tiraram do fundo da frigideira e fizeram uma bombinha para ficar alucinadinho 1 hora, 2 horas. Se acha que são o pedestral da verdade. Quando a droga começa pela maconha, vira vadio, vagabundo, o álcool nem se fala e se acha inteligente. Aí você que abandonou tudo isso, o caminho errado agora, para eles é outro mundo. O assunto tem que ser outro. Já observou o papo deles? Vai na Baia hoje? Bom, na verdade, para eles, a casa tem que ser chamada Baia mesmo, porque burro só mesmo. Nós não. Nós vamos nossos lares, para nossa casa, ela não é? Hã? Então, esses desmiolados merecem o conselho de quem não está nesse mundo deles. Né? O verso 103 diz assim, ó: quão doces são o quê? Ao meu, mais que o mel, a minha boca. Por meio dos teus preceitos, havíamos lido, consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho da falsidade ou de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus, é isto sair das trevas. Observe mais uma coisa ali, meus irmãos, em Atos 26, onde estávamos, e o verso 18. Para lhes abrir os olhos,
o que estamos comentando, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para... Vê se eu consigo convencer vocês todos rapidamente. Você que está aqui me ouvindo hoje, talvez pela primeira vez, segunda, terceira vez. Entre as forças invisíveis, não tem uma neutra. Só existem duas forças do mundo. A de Deus e a do diabo. Este ser chamado serpente, enganador, sedutor, acusador, são títulos dele. Ele enquadra-se na força negativa, na influência ruim sobre os homens. Quando a pessoa se volta à palavra de Deus e pela sua fé em Cristo, ele entra em comunhão com a divindade, ele então pende para o lado da força positiva, para esta força acima de toda força, que é a força de Deus. No contexto da divindade não existe um centro neutro, onde o diabo não me influencia e nem Deus. Eu sou o que sou. Não sou de partido nenhum. Isso não existe. Ou Deus controla a tua vida, ou o poder de Satanás controla a tua vida. Não tem meio termo. Aqui Jesus dizendo a Paulo para o converteres, para converter as pessoas, da potestade de Satanás para Deus. A pessoa que Satã tem influência em sua vida, esse lado negativo, primeiro o que ele faz? Ele cega a pessoa, para não parar para o conhecimento da Bíblia. Vocês já perceberam que hoje em dia o movimento em nome de Deus, que não põe a Bíblia como base, é um movimento que adere fácil os adeptos? Já perceberam isso? Qualquer uma religião em nome de Deus, mas que não tenha a Escritura como base, mas que haja promessas boas, nossa, atrai seguidor de tudo quanto é canto. Quando fala-se no poder de Satanás, não é que ele só aparece nas coisas maléficas. Não, ele não é trouxa. Ele sabe como enganar os homens pelas coisas boas. Por exemplo, as religiões que baseiam a estrutura espiritual só nas boas obras, dizendo o seguinte: não, mas Cristo deu pão para os pobres, deu peixe para os pobres, então a gente tem que ajudar as pessoas para morar no céu. Eu nunca li isso na Bíblia, que ajudando pessoas eu vou morar no céu. Isso não existe na Bíblia, que eu vou para o céu porque eu ajudo pessoas. A salvação é um dom de Deus para os que creem em Cristo Jesus, independentemente do bem ou do mal que tenha feito. Então Satã também toma a mente de líderes, que o trabalho dele é dificultar de o homem chegar a Cristo. Porque ele sabe que se o homem se converter a Cristo, ele perdeu a guerra. Ele perdeu a batalha contra esse homem. Ele não tem mais poder contra esse homem. Mas enquanto o homem for neutro, e for aquele bobo que diz assim, ó, olha, eu já tenho a minha religião. Como se dissesse, para mim, eu entendo, é a mesma coisa que dizer, eu já sou do diabo e pronto. Eu já aderi o engano e pronto. Vocês vão ouvir isso. Eu já tenho a minha religião. Ele tem uma prisão na vida. Ele é cego e ignorante. Então, o poder de Satanás é levar os homens por caminhos do engano, da desgraça. E está aí a sociedade, ó. Brasil, uma parte do Brasil, de países onde Satã conduz. Existe hierarquia de demônios que eles dominam uma nação toda. Uma nação toda, eles influenciam das autoridades de maiores ou menores, e ali dominam o povo no engano. Esses países da cortina de ferro, como é proibido pregar o evangelho como comunismo radical, fechado, nesses homens, Satanás, através de leis, ainda predomina para que o evangelho de Cristo não entre lá. Porque se entrar, muda o povo para melhor. Então, quando você fica crente em Jesus de verdade, Satanás está perdendo o poder da tua vida. É por isso que nós pegamos um alcoólatra, um viciado, uma prostituta, um homem da mão virada também, sabe o que for, um bandido, e se convencemos ele a vir para Cristo, ele é liberto. Porque o pecado é uma prisão, é uma escravidão, e Satanás é que tem a chave para prender o pecador. Então, quando ele se volta a Jesus Cristo, Satã perde o poder. Aquela vida escrava da prostituição, no jogo, a pessoa perdeu tudo, se escambou para a desgraça. Agora o poder de Cristo o liberta.
Libertou da corrente do álcool, da droga, do crime, da prostituição e fez uma nova pessoa. Ser crente em Cristo é ser liberto de um senhorio do mal e vir para debaixo da mão do Senhor Jesus. Diz mais ainda para encerrarmos. Há uma vírgula na palavra Deus, na minha Bíblia, depois da palavra Satanás para Deus, vem uma vírgula. A fim de que recebam eles, Jesus dizendo, remissão de, que é o perdão dos pecados. A tradução mais antiga vai falar agora a palavra sorte, amém? Alguma Bíblia? E atualizada, herança. Entre os que são santificados pela fé em mim, disse Jesus. Amém? Você que ficou crente agora, outro dia eu faço comentário, você tem que conhecer os teus direitos de herança, que em alguma tradução antiga está chamado sorte. Ser crente em Cristo não é só saber que um dia vai morar no céu. São os teus direitos aqui na terra. O que é que tem como herança para ti enquanto você estiver neste mundo? Você está me entendendo? Esta herança, chamada sorte na tradução mais antiga, ela é exclusiva para aqueles que são santificados pela fé em mim, disse Jesus. O que é santificado? Não é sinônimo de santo e perfeito. Esta sorte, esta herança, são para esses que estão sendo separados do mundo das trevas para a luz em razão da fé em Cristo. Santificado significa separado. Das trevas veio para a luz. Ele agora há uma herança sobre ele, para ele, que ele tem que conhecer, que é direito dele, e que está pronta para ele, e basta ele conhecendo, pelo ensino, que ele vai falar no outro dia de culto, sobre esse direito de herança a quem está se entregando a Cristo e o recebendo como Senhor de sua vida. Amém, meus irmãos?